Alô, queridos amigos do nosso @canal Varal. Vamos discorrer sobre um tema muito polêmico. Por que o dízimo? Para que o dízimo? O que vou falar não quer dizer que eu sou contra ou a favor do dízimo. Muitas interpretações existem, mas no caso, quem deve analisar esta questão é você. Eu estou apenas colocando um tema muito que seja assim questionável para você que é um cristão. Mas de início eu começo dizendo que na Bíblia o dízimo era destinado exclusivamente aos levitas, como parte de uma organização teocrática e social que especificamente estabelecida por Deus na lei de Moisés. A origem do dízimo é milenar, é anterior ao cristianismo, com registro em civilizações antigas como o Egito, a Grécia, Roma, que por volta de 1500 anos antes de Cristo, na tradição bíblica tem raízes do Antigo Testamento como oferta voluntária de Abraão e de Jacó, posteriormente instituído na lei de Moisés, conforme está descrito lá em Levíticos 27, como 10% da colheita ou animais para sustento dos levitas e necessitados. Tinha uma finalidade própria. Então vamos ver os principais motivos para isso, baseado nos textos bíblicos. Vamos ver, então, vamos entrar no contexto da verdade, vamos fazer uma varredura sobre este grande tema, controverso e discutido nos tempos de hoje. Segundo alguns historiadores, começamos dizendo que houve uma ausência de herança territorial nesta questão. Tudo começou por esta questão que eu vou citar. Quando a terra de Canaã foi dividida entre as tribos de Israel, a tribo de Levita não recebeu nenhuma porção de terra. Como está escrito lá em Números 18, capítulo 18, do versos 20 a 24. Todas as 11 tribos de Israel foram agraciadas e a elas foram designados um território, uma área, e cada um recebeu os seus, os 11 receberam. Então o que vemos, os levitas eram um povo sem território, sem áreas terrestres. Fato que as demais 11 tribos, todas foram agraciadas, menos os levitas. Enquanto as outras tribos viviam da agricultura e da pecuária em suas propriedades, os levitas dependeriam de Deus e das ofertas do povo para o seu sustento. Eles não tinham como se manter, eles não plantavam, eles não produziam nada. Então, eles não tinham como sobrevivência a produção de qualquer coisa, no gado, na plantação, na agricultura. Assim foi feito um acordo onde os levitas controlavam os dízimos das demais tribos. Assim sendo, os dízimos eram alimentos para os levitas, bem como outras benfeitorias, e recebiam das demais o que produzia as outras tribos, produziam e mandavam para os levitas, já que eles não podiam ter suas próprias terras para cultivá-las, como todas as 11 demais. Dar e dizimar não são a mesma coisa, entenda bem. Não confunda dízimo com oferta. Mas qual é a diferença entre dízimo e oferta? A diferença é que o dízimo ela é uma contribuição fixa e regular, geralmente fixada em 10% da sua renda, do seu ganho, focada exclusivamente para a manutenção da igreja, enquanto a oferta é uma doação
voluntária, uma doação espontânea e sem valor definido, que você faz através de sua generosidade. O dízimo representa compromisso e fidelidade, ao passo que a oferta é um ato de amor. Isso no meu entendimento, bem claro, é isso que eu penso. Voltando em seguida e seguindo sobre o tema, Deus escolheu a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo, exclusivamente para isso. E logo depois do templo, quando foi criado o templo, para realizar os rituais, interpretar e ensinar as leis da Torá ao povo israelita. Basicamente, esta era a atividade dos levitas. O dízimo era, portanto, uma recompensa, uma compensação pelo serviço que eles prestavam, ou no tabernáculo ou no templo, permitindo que se dedicassem integralmente a essa função, sem precisar trabalhar na lavoura e demais atividades laborais, porque eles não tinham uma terra própria para que pudessem realizar isso. Os levitas foram separados por Deus para assumir o lugar dos primogênitos de todo Israel no serviço sagrado. Isso está descrito lá em Números, no capítulo 3, no verso 12. O dízimo também é descrito como uma herança divina que era recebida em troca de seu trabalho. Muito bem claro, muito bem explicado nesses versículos. Os levitas, por suas vezes, eram obrigados a separar o melhor do dízimo do que recebiam. Para quem? Para os sacerdotes, descendentes de Arão, que cuidavam da parte mais sagrada do templo. Eles tinham esse privilégio, mas também tinha um contexto de necessidade social, da sobrevivência dos levitas. Além de sustentar os levitas, parte dos dízimos também era destinada a quem? Às viúvas, aos órfãos e aos necessitados, funcionando como uma rede de proteção social na comunidade israelita. Tinha uma função social. Esse tipo de ação era muito abrangente. Então entendemos que o dízimo levítico era alimento e não dinheiro, que era destinado a manter os levitas que não tinham terras, e somente eles cuidavam e trabalhavam na estrutura religiosa. Esse era o motivo da vivência dos levitas. Esse sistema funcionava como uma herança deles. Repito, em Números 18, no verso 21, e Deuteronômio, no capítulo 14, no verso 28 e 29, fala sobre isso. Não é eu que estou falando. Explicando melhor, lá no livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 14, versos 22, o dízimo era uma lei mosaica que ordenava aos israelitas separassem anualmente 10% da colheita, azeite, vinho e primogênitos do gado, anualmente. Esse dízimo deveria ser consumido em uma refeição festiva perante o Senhor com a família, ou vendido e convertido em dinheiro para comprar alimentos, para a compra de mantimentos lá em Jerusalém. Mas vamos pensar no mais profundo da questão. É interessante notar que a Bíblia, ela não registra Jesus abolindo o dízimo. Na verdade, ele o mencionou e o condenou apenas quando feito com hipocrisia, com negligenciamento e justiça, conforme descrito lá em Mateus 23, no verso 23. Tudo que é arrecadado para outros fins, que não seja para o fim que citei, para Jesus isso é hipocrisia. Embora o dízimo fosse parte da lei mosaica, a visão cristã aponta que Jesus veio para cumprir a lei, não para aboli-la. Entenda bem isso. Hoje, em muitos casos,
vemos que entre a fé e o lucro, a palavra de Deus está sendo negociada. Eu digo mais e deixo claro que não estou aqui generalizando. Após a morte e a ressurreição de Jesus, a prática do dízimo passou a ser vista como o princípio de generosidade, de amor, de gratidão, não mais como uma obrigação legalista. E veja o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo reforça a importância da contribuição voluntária para a obra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. Mas olha que interessante. Lá em Mateus 23, verso 23, Jesus diz assim aos fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Olha que dura chamada, que dura advertência que Jesus fez aos fariseus. Uma repreensão no ponto de vista espiritual. Ele relacionou o material com o espiritual. Isso porque os fariseus viam que o dízimo como uma obrigação legalista e meticulosa, estendendo a prática além das exigências estritas da lei de Moisés, para incluir até as menores ervas de suas hortas, como hortelã, arruda, o endro, o cominho. Apenas para quê? Para que os outros vissem a atitude deles, para se aparecerem. Era uma mera aparência. Na verdade, os fariseus se apresentaram assim, porque os fariseus, e para que os fariseus, o dízimo, eles se consideravam uma coisa minucioso. Era uma demonstração pública de superobediência. Olha, nós somos diferentes. E de aparência usada para reforçar a sua posição na aliança e aumentar seu prestígio social. Olha, eu estou doando isso, eu estou fazendo mais do que isso, eu estou oferecendo isso apenas para aparecer. Mas quando vemos Jesus não abolir a lei, devemos praticar o que é importante sem abrir mão do que é secundário. Isso mostra que ele não aboliu, mas ele criticou a motivação errada por trás de práticas maldosas e interesses pessoais, como a aparência, a visualização do seu ato. Se olhar por esta ótica, era a lei e a nova aliança. Foi então que Jesus afirmou não ter vindo para abolir a lei, mas para cumpri-la. A prática do dízimo era parte do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a ênfase da questão muda para um coração generoso e voluntário sobre a nova aliança. A prática no Novo Testamento, o que ela diz? Ela diz que embora o termo dízimo, não seja usado extensivamente como um mandamento para os cristãos, mas o princípio em contribuir para a obra de Deus é mantido, é reforçado em vários lugares, tais como lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, de 13 e o 14 versos, no 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, que está focado na alegria e proporcionalidade e não em uma porcentagem fixa obrigatória como se fosse uma lei. Porém, tal versículo fala que o pastor tem direito de receber os benefícios da receita da igreja. Eu não posso negar isso. Portanto, é justo que tenham um salário laboral, ele tem um compromisso. Mas vou começar a concluir. Jesus, ele não aboliu o dízimo como uma prática de adoração, mas transformou a motivação por trás dela, valorizando a justiça e a misericórdia acima da mera obrigação legal. Era mais importante isso.
A contribuição cristã hoje se baseia no amor, se baseia na gratidão, sendo um princípio de generosidade, não uma lei cerimonial abolida, mas uma prática que continua sobre um novo entendimento. É uma nova visão. Agora vou mais profundo. Vamos falar do dízimo no livro de Malaquias. Até gostaria que você discordasse de mim e fazer e criar seus próprios conceitos e seus próprios comentários. Mas preste bem a atenção. Vamos lá? É importante destacar que o texto bíblico comumente associado ao dízimo, onde se diz que a ordem é para trazer os dízimos à casa do tesouro, e com a promessa de abrir as janelas do céu, encontra-se no capítulo 3 de Malaquias, especificamente no Malaquias 3, no verso 10. E não no capítulo 4, como dizem, prestem atenção. Malaquias 4, na verdade, foca no dia do Senhor. É outra coisa, abordando o julgamento final, a destruição dos soberbos. Os ímpios serão como que? Palhas, e a vitória daqueles que temem a Deus. Bem claro, eu não estou sendo aqui radical. Então aqui está o que você entende sobre o contexto geral de Malaquias 3 e 4, no que tange ao dízimo e ao julgamento. Em Malaquias 3, fala do roubo e a oferta. No contexto do capítulo 3, o dízimo era a 10ª parte da produção de grãos, frutos, animais que os israelitas deveriam entregar para a manutenção do templo e dos sacerdotes, diretamente para quem? Para os levíticos. Malaquias reforça que o que o Velho Testamento ensina sobre a natureza, sobre a finalidade do dízimo. O dízimo, ele pertence ao Senhor. Ele usou para manter sacerdotes e levitas, e ninguém tinha o direito de retê-los. Tinha esse mero objetivo. Roubar a Deus era um pecado cometido contra quem? Contra o Senhor, não contra o templo ou o sacerdócio. A nação, ela era acusada de roubar a Deus, ao reter o quê? Os seus produtos, resultando em maldição. E Deus os desafiava a testar a sua fidelidade, prometendo bênçãos na vida daqueles que agiam corretamente. Muitos interpretam trazer o dízimo à casa do tesouro descrito em Malaquias 3, no verso 10, como a necessidade de os cristãos entregarem 10% de sua renda à igreja local. Outros, no entanto, argumentam que o dízimo era uma lei mosaica, específica para quê? Para o povo judeu daquele tempo, naquela época. E que hoje a generosidade deve ser voluntária e proporcional, baseado no contexto dos pensamentos levíticos do passado. Em resumo, e olhando para Malaquias 4, não fala de dízimo, mas sim do juízo final que sobrevém àqueles que, como descrito no capítulo anterior, não se arrependeram de sua infidelidade a Deus. É diferente. Mas agora eu vou mais além. Vou mais além, tirando dúvidas e voltando lá em Gênesis, lá atrás, no começo. Vamos falar de Abel, que fora assassinado por Caim. No caso de Abel, a Bíblia não utilizava a palavra dízimo para descrever a oferta de Abel. Em Gênesis, no capítulo 4, no verso 4, é relatado que Abel trouxe das primícias, ou seja, primeiros frutos do seu rebanho e da gordura deste,
Ele trouxe o quê? O melhor, e apresentou o melhor a Deus. Embora não seja tecnicamente chamado de dízimo, ou seja, 10% na narrativa do texto, a atitude de Abel é reconhecida como a primeira oferta de adoração por fé, obedecendo o melhor do que tinha, os primeiros e os melhores que ele poderia oferecer a Deus. Mas eu vou aí um pouco mais distante. O apóstolo Paulo ensinou que a maneira como doamos, ela é tão importante quanto o que doamos. Entenda bem. Ele disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. Agora, para encerrar, eu digo que cada um prestará contas diante de Deus pelo seu papel. Portanto, o dízimo continua sendo uma prática espiritual e obrigatória, ou seja, uma expressão de gratidão e reconhecimento da provisão divina, sustentando a obra de Deus na terra, para sustentar a igreja. Assim sendo, meio que um pensamento meio vazio, assim como todas as tribos doaram aos levíticos, hoje os cristãos doam para manter as obras da igreja de Deus. Prestem atenção. O dízimo continua em pé. Você vive do seu salário para viver. A igreja vive do seu dízimo para se manter, para pregar, para pagar água, luz e ter ajudas e projetos sociais e tudo que requer para a sua manutenção. Este é o objetivo, esta é a razão. Assim como no Velho Testamento os dízimos serviam para manter os levitas. Repito novamente, hoje os dízimos são para a manutenção da igreja, seja ela católica, evangélica, seja o que for. Porém, não se pode ser um meio de mercantilização para enriquecimento de homens que se desviam da palavra de Deus, pastores que querem ficar ricos, aqueles que a Bíblia chama-os de gulosos. Agora veja, outro detalhe que não pode ser esquecido. O pastor, em tese, é como um levita, que tem o direito de ser mantido pela igreja, mesmo com certas restrições, no caso, a honestidade, sem fazer o uso do quê? Do dízimo para enriquecimento próprio. O pastor não pode pensar em se enriquecer com os dízimos dos irmãos. Sim, isso é considerado bíblico e digno que um pastor viva do sustento da igreja, pois o trabalhador merece o seu salário, e quem prega o evangelho pode também viver dele, conforme escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, 14, e em 1 Timóteo, no capítulo 5, 18, no verso 18. No entanto, o uso dos dízimos deve ser transparente, tem que ser ético e focado na manutenção da igreja e auxílio mútuo, e reafirmo, evitando a ostentação e a manipulação financeira para fins pessoais. A Bíblia apoia que pastores dedicados integralmente ao ministério, disse integralmente, recebam sustento, reconhecendo o trabalho espiritual e o seu tempo dedicado ao rebanho. Muitos não querem nem saber de receber essa ajuda. Mas aqui digo que pela ordem espiritual, devemos lembrar que primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. É claro que você pode doar, se você pode doar 10% à igreja, desde que você não coloque a sua família sob risco de não cumprir com as suas necessidades, com as suas obrigações pessoais.
com as suas obrigações familiares. Mas afirmo que Deus se agrada quando você doa 10% do seu ganho. Porque Jesus ele não veio para abolir o dízimo, mas requer que você o faça. Pronto, eu terminei. Então faça a sua análise e curta. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Faça uma análise do que eu falei. Comente, me critique se você não concorde. Não tem problema. Assim sendo, o canal Varal agradece pela sua grande participação, de você ter ficado até o fim. O meu muito obrigado a você e que Deus possa te abençoar grandemente. Fiquem todos com Deus.